Yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e quem farmou, farmou. Chegou a hora de matar a Heritage Collection. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre uma questão que já estava, na nossa cara o tempo todo e basicamente ninguém percebeu, até o dia de hoje. Pois é, hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre a Heritage Collection, que dropa daqui a pouco, no meio de abril, já lança essa coleção, e todo mundo tá esperando algumas coisas lá. Como vocês já bem sabem, foi anunciado que vai ter carta Overframe na Heritage e tal, além de, por si só, as Heritage Collections serem produtos muito bons que oferecem reprints pra vocês. E como o próprio nome diz, eles lançam uma carta reprintada ali em várias raridades diferentes. Foi assim que o Barão de barateou, foi assim que a Apollousa barateou pouco antes de ser banida, e várias outras cartas, né? Então a Heritage é uma coleção bem interessante, muito, muito boa mesmo, e que o cerne dela é fazer o lançamento que é padrão no OCG, que é quando eles lançam uma box, a carta tem algumas raridades diferentes, inclusive a mais alta possível, sei lá, Starlight, Platino, alguma coisa assim. Só que tem essa mesma versão da carta em raridade menor, tipo Ultra, Super e tal. O que faz com que seja muito, muito acessível o jogo, como eu comento nesse podcast aqui com o Grill, falando sobre diferenças do TCG e OCG e dentre elas o preço de cartas. Mas, onde que tá o problema na Heritage 5? Então, aí tem um ponto que você não se atentou, e eu quero comentar com vocês um pouco sobre a tentativa da Konami de tentar sucatear a Heritage Collection. Não sei se de fato vai ser isso, mas quando você coloca uma lupa, parece que é isso. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Então antes de mais nada, cara, aqui tá direto no site da Konami a Heritage Collection, né? Que tá programada pra ser lançada mais ou menos aqui, ó. Oficialmente, né, no dia 17 de abril. Então a gente já tá chegando no final de março e daqui a pouco essa coleção vai ser dropada no TCG. É uma coleção exclusiva TCG de reprints, né, é claro. E aí é claro que isso foi anunciado já tem um certo tempo, tá? E lá atrás a gente viu que foi anunciada essa coleção e eu comento nesse vídeo aqui em cima, caso você queira me ouvir falando ainda no ano passado, onde eu comento que tem essas cartas que vieram em uma coleção específica lá no OCG, onde você tem essas versões alternativas de artes de algumas cartas, né? Onde eles dão um zoom e tem uma falazinha em japonês. E aí tem um textozinho escrito aqui, ó. Então, virão essas cartas aqui também nessa Heritage. Mas não só isso, tem alguns reprints de algumas cartas que são muito boas de terem reprints. O Fenrir, que teve reprint em Megatin apenas, então foi um reprint horroroso. Tem esse 104 aqui, eu não sei nem que bicho é esse. Ah tá, é aquele que você usa no Vanquish, né? Que ele entra matando uma spell e ele pode negar o efeito de monstro, cortar a vida e descartar uma carta. Tem o Chuchuko, que depois dos reprints do Memento em outra Heritage, o Memento despencou de preço, ele era caro pra cacete antes. Qual a única carta que não teve reprint? O Chuchuko. Quem que ficou caro? O Chuchuko. Então agora o reprint do Chuchuko vem aqui, isso é muito bom. Então, aqui eles anunciaram fizeram um anúncio da coleção, mostrando que um exemplo de novas cartas que virão, né? Porém, você sabe que lá no OCG eles estão na época da Limit Over Collection. E aí tinha algumas pessoas que eu vi que estavam com expectativas de que nessa Heritage ia vir cartas Overframe da Limit Over Collection, porque lá atrás a Konami anunciou que teriam as cartas Overframes, e aí teriam cartas Overframes aqui, nessa coleção. Então muita gente automaticamente tentou ligar de que, vai vir as cartas lá da coleção do OCG, da coleção Overframe, já vai vir agora na Heritage. E isso não faz nenhum sentido, porque essas coleções demoram um pouco pra chegar pra gente, né? Tanto que as coleções regulares têm um gap de mais ou menos 3 meses. Então a galera lá já tá no meta de Blazing Dominion. A gente recebeu o Bush Protocol agora, no começo de fevereiro, bicho. E o Bush Protocol dele já tá rodando desde o ano passado. Então sempre tem esse gap de pelo menos 3 meses em coleções regulares que existem lá e existe aqui. Se tem um produto exclusivo de lá, não tem previsão necessariamente de quando que chega pra gente. A Terminal World, que já lançou as cartas por lá no OCG já tem um certo tempo, pra gente só é importada agora no meio do ano, na Battle of Legends, né? Com exceção do X-Saber que veio no deck no Legendary Deck. Então, tem uma questão de diferença grande, mano, em que são lançadas coisas exclusivas por lá
a coisa em questão foi lançada em uma coleção que não existe aqui, como é o caso da Limit Over Collection, e isso demora ainda um tempo para poder chegar pra gente em algum produto que não se sabe quando que vai chegar. Beleza, então se você estava esperando que ia vir cartas da Limit Over Collection aqui na Heritage Collection, eu tenho 90 e tantos por cento de certeza que isso não vai acontecer. Mas vão vir cartas Overframe, porque isso já estava anunciado. E se a gente rola aqui pro final, eles falam ó, e mostram algumas cartas Overframe que serão lançadas, onde teremos 10 cartas dessas, tá? Então 10 cartas virão em versão Overframe, tá? Então não são tantas, mas tá aqui exemplo de 4 delas, algumas cartas virão, mas não é importe de carta nova lançada Overframe, como eles fizeram na Limit Over Collection no OCG. São reprints de cartas em versão Overframe, versões que não existem inclusive, então mas são reprints de cartas em versão Overframe. É isso que eles estão fazendo. Aqui tá o exemplo de algumas cartas, né, essas cartas aqui, mas se a gente volta lá pro anúncio do post, né, na Yu-Gi-Oh! Meta, eles soltaram isso aqui em um post separado, né, mostrando essas cartas aqui como exemplo do que vai vir de reprint, e aí eles fizeram um update em seguida mostrando essas 6 cartas aqui, né. Além delas tem mais 4 cartas que eu confesso que eu não sei que cartas serão essas. Mas tá aqui ó, o exemplo de um Dragon Overframe, um Super Poly Overframe, que é só fugindo um pouquinho os raios. É feio demais essa Overframe, tá? E aí tem um Dominus Purge, que é uma parada interessante, porque, como eu já comentei com vocês nesse vídeo aqui em cima, o Maze of Muertos trouxe o reprint de Dominus. E foi horrível, 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 porque não barateia, né? O Maze of Muertos trouxe reprint das Dominus, que é uma carta que a gente tá esperando há bastante tempo de ter reprint, cara. Precisa ter reprint. E elas vieram no Maze of Muertos. Isso me deixa um pouco preocupado, sabe? Porque já tinha anunciado que na Heritage viria o Dominus Purge. Eles iam reprintar na Maze of Muertos? Eles reprintaram. Mas como é em uma coleção ruim, como eu comentei nesse vídeo aí em cima, isso tende a fazer com que esse reprint seja um falso reprint. Porque não tem incentivo para comprar essa coleção para além de ter o reprint em questão. Ou pouquíssimos motivos. Elas saem menos, intencionalmente por causa da Konami, com raridade alta. Isso faz com que o fato dela ser reprintada aqui e ser quase que o único motivo de comprar essa box é para achar essas cartas, um dos poucos motivos, isso faz com que elas não diminuam de preço. É o tal do falso reprint, entende? Então já me deixou um pouco encucado. Já veio agora isso aqui como falso reprint, que não barateia direito a coleção, mas vai vir na Heritage. E aí? O que é que tem de errado até agora? A Heritage Collection foi anunciada, é uma excelente coleção, onde vai vir um monte de carta na mesma, com diferentes raridades, vai ter um monte de reprint e ainda virão cartas Overframe. Como isso pode ser ruim? Que é justamente o que eu comentei antes, lá no vídeo do ano passado, quando isso foi anunciado. Estávamos em êxtase com relação a essa coleção, que é mais uma Heritage, e ainda ia trazer cartas Overframe. Puta que pariu, como pode ser melhor do que isso? É a melhor época pra jogar Yu-Gi-Oh! Os haters estão se calando, não tem como reclamar, não é mesmo? Pois é, aí aqui entra o post do nosso digníssimo Daniel Nalim, lá no grupo da Nexus. Ele fez esse post e foi em cima desse post que eu me liguei e, caralho, é isso mesmo, se liga. Olha só, ele comentou aqui que ele descobriu ontem, e esse é um post de hoje, de 1 hora atrás, algo bem desmotivador na opinião dele. Pelo jeito, a Heritage Collection vai funcionar diferente das anteriores. Como que a Heritage Collection anterior funcionava? Se a gente procura aqui, eu vou procurar alguma outra Heritage, pra ver se tem aqui de maneira fácil. Heritage Collection, será que procurando assim eu consigo encontrar? Heritage Collection Stampede, por exemplo. A Heritage Collection Stampede, não, aqui não é o anúncio dela. Quer dizer, não é a publicação dela oficialmente, né? Caralho. Heritage Collection, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que aqui não vai ter. Cacete. Só tem novidades, eu queria ver o bagulho da coleção em si. Mas como que funcionava? Basicamente era isso, né? Você tinha cartas anunciadas e essas cartas viriam em várias raridades diferentes. Só isso. Só que agora vai funcionar diferente. Porque pelo que o nosso mano Daniel entendeu, elas serão separadas em pools, com cartas Overframe sendo colocada em uma pool de cartas separadas da principal. Ou seja, cada pack vai ter uma carta dessa pool separada. Entenda que
em cada booster vão vir cerca de 5 cartas, se eu não me engano. Então, serão 4 cartas da pool principal e uma carta dessa pool especial. Dentro dessa pool especial terão as cartas Overframe, que de novo são apenas 10 cartas que virão como Overframe nessa coleção pelo menos. Mas ela não está incorporada na pool principal porque eles estão separando por pool. E qual o impacto disso? Ó? Ou seja, cada booster vai ter de 68 cartas garantidas, além da pool principal. Essa pool destacada tem 68 cartas. 68 cartas. Dentre essas 68, 10 delas são Overframe, mas só vai sair uma por booster. Então, tem 68 cartas para vir uma em um booster, e desse uma que vai vir em um booster, de 68, pode vir uma Overframe. E pode ser que venha uma Overframe zoada. Mas, enfim, qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? Isso necessariamente não é um problema com relação aos Overframe, tá? Daqui a pouco eu comento um pouco melhor sobre isso, mas olha só. Olha só que legal, a Dominus Purge faz parte dessa pool separada. O que isso significa? Que não vamos ter Purge Super, Ultra, Secret e etc. Mas vamos ter ela apenas como Ultra e Starlight Overframe, e é aqui que mora a pica. Por quê? Se vier um Dominus, as cartas Overframe vierem em uma pool destacada, e aí eu posso tirar uma Dominus Purge Overframe abrindo 1000 booster pra vir um, ok. Porque qual que é o ponto da Heritage Collection? É que eu vou ter essa carta em várias raridades diferentes. Então se eu não tirei a versão dela mais cara possível, não me importa muito, porque eu vou poder tirar ela na raridade super, e isso vai ser super barato. Esse é o grande ponto. Mas aí é que entra a questão que o nosso mano apontou, e isso tava desde o começo na nossa cara. Por que eu digo isso? Porque aqui já no post da Konami que ela fez ano passado ainda, se a gente desce, tem uma tabela aqui, ó. Tem uma tabela onde eles disseram isso pra gente. Olha só, tem Special Variant Art Card, que essas cartas são sempre Ultras ou Starlights. Então, dentre essas cartas nessa Special Variant, tem 68 cartas que dentre elas são 10 cartas Overframes. E todas elas estarão disponíveis sempre em raridade Ultra e Starlight. Vai sair uma Ultra ou uma Starlight. As demais cartas, elas estão dentro de uma mesma pool de cartas, que tá tudo em verde. E essa pool de cartas, você vai ter cartas que serão sempre super, aparentemente. Tem algumas cartas que podem sair ultra, enfim, e tem essas diferenciações aí em que eles colocam. Então, o grupo de reprints, como era nas Heretics anteriores, agora estão em uma pool separada, chamada da pool principal. E aí vai ter a pool especial, que dentro dela você vai ter somente reprints ou prints na raridade Ultra ou Starlight. E lá estarão inclusas cartas Overframe, que são apenas esses reprints aqui, tá? E qual que é o grande ponto disso? Pode ser que, ouvindo isso, a gente pense que a carta Overframe em si é um problema, que problemão, hein? Dificultando o acesso à carta Overframe. Eu acho que eu fiz esse vídeo aqui em cima, que eu até comento, talvez até pensando hoje, comento errado, que poderia ser uma forma da Konami melhorar a premiação pro jogador competitivo de TCG, e agora vai ter torneio de Gênesis e tal, então, de repente, eles deixarem de uma forma exclusiva. Talvez não só cartas Overframe exclusiva como premiação, mas algumas cartas Overframe exclusiva como premiação, pra poder melhorar um pouco. Mas aí muita gente comentou, pô, é foda, é a primeira vez que tá tendo essa raridade no jogo, e restringir isso pro público principal como questão de colecionismo disponível pra todos, é zoado. De fato faz sentido. E aí a nova raridade Overframe precisa ficar disponível pra todo mundo, tá? Pode ser que algumas Overframe sejam disponíveis só como premiação. Sabe aquela promo que hoje é um monstro amarelo? Aquela promo podia ser uma Overframe que é exclusiva para premiação. Claro que não é uma carta que existe só naquela raridade, só naquele print, só daquela forma. Mas é uma versão dela. Sei lá, um Fiendsmith Engraver. Coloca lá. Um Yumi Snatch. Um Ketu Dracotei. Um Rahu Dracotei. Overframe. Isso seria legal. E aí não tem como tirar um Rahu Overframe em booster, sabe? É mais ou menos isso. Mas enfim, mas que problemão, a carta... Dane-se a carta Overframe. Por mais que seja legal esses reprints e tal, a carta Overframe de verdade que eu quero ter são as novas, que eles lançaram lá do Mago Negro, da Maga Negra, do Blue Eyes, é aquela carta Overframe que eu quero. Essas daqui, sinceramente, não faz tanta diferença.
O que eu quero mesmo é ter o Dominus Purge Super, Ultra, pra poder baratear. Mas aí é que entra o bagulho. A partir do momento que eles fazem uma diferenciação dessa, sabe pra onde que a gente volta? Para a Mega Team. A gente volta pra Mega Team, eu comento nesse vídeo aqui em cima, onde eles começaram a destruir a Mega Team. Porque dentro da Mega Team eles mudaram a forma de reprintar a carta. A partir de 2024, nessa Mega Team aqui, eles começaram a mudar completamente a forma de printar as cartas. Porque sempre foi a principal coleção que nós temos de reprint. Sempre foi a Mega Team. E o que eles fizeram? Para poder sucatear completamente esse produto e fazer ele ser horrível e nunca mais valer a pena comprar um pacote de Mega Team na sua vida. Porque só tem carta comum, e aí você fica esperando que tenha reprint de cartas boas da temporada, né? Que foram lançadas ao longo da temporada. Você espera que tenha reprints aqui. Vai ter, beleza. Só que tem um monte de carta comum, não tem raridade intermediária, pula pra Ultra, pula pra Secret, Prismatic Secret, e as cartas boas estarão aqui. E qual que é o grande problema? O grande problema é que vem uma num pacote, sei lá. Então, tem um grupo gigantesco de carta Ultra, que só vai vir uma em um pacote, e tem um grupo gigantesco de carta Prismatic Secret, onde eles têm que dividir o espaço com um token de Nibiru, se eu não me engano, tá? E ainda tem essas cartas nada a ver aqui, ó, que são cartas meio que de nostalgia. Jesus Cristo! Qual que é a grande questão? É que no pacote de Mega Team, o que antes a gente tinha um reprint de cartas que vinham, começou vindo na mesma raridade do print original e depois eles fizeram reprint em raridade diferente. Isso fazia com que a gente tinha algumas diferentes raridades, e aí a Konami colocava um grupo de X cartas como sendo as Prismatic Secret. Então você tinha a possibilidade de tirar a Secret ruim? Tinha, mas tinha muita carta boa pra vir na raridade Secret. Tinha muita carta boa pra vir na raridade Ultra. Agora, tem muita carta boa? Tem. A questão é que não tem mais raridades intermediárias. Faz com que você aumente a quantidade de cartas dentro de uma raridade, mas dentro de um pacote vem só uma. Então, antes, você tinha muito mais chance de tirar as cartas do que você tem agora. Faz com que agora o reprint na Mega Team seja irrelevante, porque isso não barateia o preço. É muito difícil você tirar uma coisa útil. E agora, eles podem fazer algo parecido na Heritage Collection. Eles podem fazer algo parecido, tá? Se eu troco pra essa tela aqui, só pra gente poder zoiar aqui por cima. Cadê o filtro que eu usei? Cacete. Cadê a porra do filtro que eu tinha colocado aqui pra eu olhar essa parada? Eu acho que eu não vou conseguir fazer, não, corretamente. Ai, meu Deus. Eu tinha tentado fazer um filtro aqui, mano, um filtro decente, mas parece que perdi. Tá, então é o seguinte, vou ter que fazer aqui na mão. É o seguinte, aqui nós estamos dentro da Wikia. É Wikia o nome do bagulho que eu tô? Yugipedia. E dentro da Yugipedia, olha só o que a gente tem, mano. Já tá anunciado algumas cartas da pool principal. Então dentro da pool principal você tem um Kashira Fenrir. O Fenrir vai vir como Super, Ultra, Secret, Platino, Starlight, Ultimate e Collector Rare. Ok. Vai vir também o Chuchuko, vai vir o Chaos Angel, vai vir esse Masquerade. Toda carta que vier na pool principal virão em várias raridades diferentes, tá? E aí, essas cartas terão 4 delas por booster. Então, cartas que estão dentro da pool principal terão 4 delas por booster. E você vai ter ela em todas essas raridades. Então, é bem tranquilo de eu encontrar um Fenrir, porque o Fenrir não existe apenas na realidade Collectors. Não existe na versão Overframe. Não é só na versão Ultimate. Não é só na versão Secret. Ele tem todas. Então, se eu não tirar o Fenrir Ultimate, tudo bem, eu posso tirar o Fenrir Super. E o Fenrir Super vai estar barateado. O Chuchuko Super vai ficar barato. Ótimo. Porque eu tenho uma possibilidade de tirar essas cartas em 6 raridades diferentes. Então é como se tivessem 6 possibilidades de eu tirar essa mesma carta em 4 dentro de um booster. Entende? Tem 6 versões da mesma carta pra vir dentro de um grupo de 4 cartas dentro de um booster. É muito tranquilo que elas fiquem baratas. Mas a Konami criou agora, semelhante ao que ele faz na Mega Team, eles vão agrupar agora talvez as melhores cartas dentro de uma pool separada, dando essa falsa ideia de que, olha só, tem muito mais cartas interessantes, tem carta Overframe pra vir nessa pool agora. Porém, só tem 2 raridades. A chance de baratear é muito baixa, porque vai vir muito pouca cartas dentro dessa pool. Então da pool de artes variantes, que são aquela artezinha
que tem as letrinhas japonesas e que tem a versão overframe, virão muito poucas, pouquíssimas delas. Só tem 68 para vir uma por booster. E qual é o problema? O problema é que essas cartas que estão na variante, na pool separada, não virão em outras raridades. Só vai vir na raridade Ultra e na raridade Starlight. Esse é o problema. Se eles fossem colocar pouquíssimas dessas cartas com artes diferentes dentro do booster, tava tudo bem, porque pra mim esse é o mundo ideal, onde a Konami vende cosméticos. Então você tem a questão de ter alguns luxos, entre aspas, luxos, pra poder ter artes mais bonitas. Cartas de Ultimate, cartas Starlight. Quer fazer o deck full Starlight? Faz, mano. Full Ultimate? Faz. Quer fazer o deck full Overframe daqui a pouco? Pode fazer. O que não pode acontecer é que só existam prints ou reprints na raridade máxima, porque isso não barateia. Isso não vai baratear o bagulho. Já teve o reprint da Dominus Purge. Pode ser que venha um Dominus Impulse aqui dentro. Dominus Spyro, sei lá. Pode ser que venha reprint aqui também. Mas não vai adiantar se vier. Porque se eles vierem, se eles pegarem as principais cartas que a gente espera e colocarem nessa arte variante, vai ser ruim. Vai ser terrível. Tudo bem. Pode ser que sejam poucas cartas. São apenas 68 cartas. E são 68 cartas que eu acho que todas elas virão dessa coleção que a Konami lançou no OCG. Então não são muitas cartas que estão nessa raridade. Aqui, ó, nessa raridade com esses nomezinhos, com esses desenhinhos. Não são muitas cartas, sabe? Lá da coleção do OCG. Talvez tenha essa questão aí. Mas o ponto é, tem um precedente aqui, mano. Pra começar a fuder a Harriet. Como que eles começam a fuder a Harriet? Colocando reprints muito bons aqui. Carta muito maneira. Numa pool separada. Isso vai fazer com que tenha um mar de lixão pra você abrir. Que vai ter as raridades diferentes. E as principais cartas do produto que virão ali não vão sair direito. Vai ter um falso reprint dela. Logo não vai baratear. E o que falar das overframe? O preço das overframe vai ser absurdo. Absurdo. O que de novo não é um problema. Desde que você tenha a sua overframe custando $1000, mas eu tenho a minha Purge Super. Esse é o ponto. Esse é o objetivo da Harriet. Isso aqui é uma decisão horrível. E já estava anunciado desde o começo. É um problemão? Cara, o único problema vai ser se a pool de cartas escolhida por eles pender muito para falsos reprints. Se for só algumas poucas cartas, mas não forem as principais que estiverem nessa pool de cartas com essa pool separada, aí tudo bem. Se eles pegarem apenas reprints de cartas cosméticas e colocarem nesse grupo, aí tudo bem. O problema é que já tem a Purge. A Purge é uma puta carta relevante pro meta, relevante pra muitos decks terem uma puta tech forte, que não toma college, que não toma TTT e que é muito boa. E eles estão fazendo o reprint dela exclusivo na pool separada, então ela não vai baratear. E eles acabaram de lançar o reprint dela também em uma coleção que não barateia ela. Esse é o problema, entende? Claro que eles podem ser que pode ser simplesmente uma carta ou outra. Se eles mantiverem a pool de cartas que virão se eles mantiverem as cartas, os reprints bons que vierem na pool principal, a ponto de fazer a gente não sentir falta dessas outras cartas, ok. Mas o Purge já é uma carta muito impactante. Tomara que seja a única carta relevante e impactante que venha nessa pool separada. Mas já é um prelúdio, eu acho. Já é um começo de uma tentativa de sucateamento aí para as Harriet seguintes. Se aproveitar do nome da Harriet Collection anterior, que foram sempre coleções muito interessantes para o público geral, que venderam muito bem, e aí começar a usar do nome dela, como foi com a Mega Team, e do nada você vai ter péssimos reprints, e os bons reprints virão pouquíssimos na box, fazendo com que eles mantenham o preço alto, e é praticamente como se não existisse um reprint a partir dali, tá? Então tem esse asterisco aqui nessa coleção. Ainda assim, é uma coleção muito esperada, muita gente tá esperando pra vir as cartas que quer. Talvez não seja o Dominus que você tava esperando. Eu queria ter o Dominus, queria ter as Dominus, se viessem reprintadas aí como Super. Mas o Purge eu já não vou poder ter, porque eu não vou comprar a carta Ultimate, ela vai ser cara pra cacete, ninguém vai ter ela direito, não vai sair direito nos boosters. Agora, se os reprints das cartas que precisam vir aqui começarem a muitas delas, desses reprints impactantes, começarem muitos deles virem com essa pool separada, aí é o começo da megatinização da Harriet Collection. Isso é
terrível. Mas é basicamente isso. Eu não sei se precisava de tanto tempo pra eu falar sobre isso, mas foi a única forma que eu consegui fazer o vídeo, tá? Valeu, falou meus amigos e até mais. Tchau.